Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo, 8h30 da noite. É muito bom receber você junto com a gente. E você que acompanha também a reprise nessa quarta-feira de madrugada ou 1h30 da tarde também. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com você. Nós estamos aqui no programa Escola Bíblica, estudando juntos a cada dia uma temática muito importante e um assunto bem desafiador para todos nós. Estamos estudando o livro do Apocalipse. E eu convido você para estar com a gente, não só você, mas seus amigos também. O desafio é você convidar os seus vizinhos, as pessoas que você sabe que precisam conhecer mais da Bíblia, assim como todos nós precisamos. E Deus com certeza tem grandes revelações para mim e para você. É um assunto realmente importante para todos nós, principalmente nesses momentos da história em que nós estamos vivendo aqui, tá bom? E você vai poder participar ao vivo com a gente, fazendo a sua pergunta, se envolvendo, participando também, tirando as suas dúvidas nesse programa tão especial. Eu vou lembrando você que daqui a pouquinho a gente volta, daqui 30 segundos, apresentando qual é o objetivo nosso, qual é o conteúdo que a gente vai apresentar e já apresentando a abordagem do tema de hoje. A gente volta já. Esse é o nosso segundo encontro aqui no programa Escola Bíblica e é muito bom estar com você. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse nessa primeira temporada, nesse nosso primeiro encontro. E nós estamos apresentando um tema muito especial baseado nesse guia de estudos, tá? Revelações de Esperança, Apocalipse, Revelações de Esperança. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente e receber aí na sua casa esse material para você poder acompanhar, seguir com a gente, responder as perguntas, tirar as suas dúvidas também. Você pode entrar em contato através do telefone, que você vai ver na tela agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Em horário comercial, pedir esse material. Eu sei que muitas pessoas já entraram em contato com a gente, já pediram esse material, estão acompanhando, algumas já fizeram também esse estudo, mas é sempre bom a gente relembrar, entrar em contato, aprender coisas novas juntos aqui também. E eu já fico feliz em saber que você está junto com a gente, se envolvendo e participando também. Temos as nossas redes sociais e a partir de hoje eu quero dizer o nome de algumas pessoas que entraram em contato com a gente. Eu me esqueci ontem, no primeiro dia, de mandar um abraço muito especial para todos os amigos do Rio de Janeiro. Eu estive há cerca de mais ou menos uns 15 dias no Rio de Janeiro, amigos especiais, no encontro de amigos telespectadores aqui da Novo Tempo. E muitas pessoas queridas estiveram com a gente nesse encontro mais do que especial. E você também pode se envolver com a gente participando através do nosso Facebook. Aliás, a gente está fazendo uma live agora, ao vivo, você pode assistir pelo Facebook. O nosso Facebook é o Escola Bíblica NT, tá bom? Siga a gente, você já pode lançar uma pergunta, quem sabe depois do intervalo eu já acompanho você e lanço uma das perguntas aqui também, tá bom? Você pode seguir a gente também no nosso Instagram, que é o @Escola Bíblica NT, tá bom? É fácil, Facebook, Escola Bíblica NT, Instagram, Escola Bíblica NT e também o YouTube, Escola Bíblica NT, tá bom? Siga a gente no Instagram, acompanhe as nossas postagens aí, pode fazer a sua pergunta também, tá bom? Ontem nós começamos o primeiro tema do Apocalipse de uma maneira muito especial, falando sobre a revelação, revelações de esperança. E a gente não pode começar abrindo a palavra de Deus, ainda que seja na tela aqui, sem buscarmos a presença dEle, sem pedirmos que Ele nos oriente aqui nessa noite. Nós vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por estarmos na Tua presença e por que o Senhor nos aconselha a estudarmos as profecias, e é isso que nós queremos nesse momento, que ela nos aproxime de Ti e nos prepare para o encontro contigo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos ao vivo com você. E no dia de ontem nós começamos falando exatamente sobre esse tema, Apocalipse, e introduzimos dizendo que o livro do Apocalipse é um livro de revelação.
muitas pessoas têm receio desse livro. Muitas pessoas entendem como um livro do medo, catástrofes, mas é um livro de revelação, a revelação de Cristo Jesus. E o próprio Jesus nos aconselha a estudarmos esse livro. E quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós entendemos que Deus está no controle da história do mundo. Existe uma lógica nas profecias, existe uma verdade nas profecias. E se Deus está no controle do mundo, quanto mais da sua vida e da minha vida também. E hoje a gente vai continuar estudando esse tema e eu quero apresentar para você, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de ir até uma livraria. Hoje, exatamente nessa terça-feira, numa livraria e de repente eu olhando alguns livros e imaginando o tema de hoje, né, profecia, e eu me deparei com uma cena que foi bem interessante na livraria, de algumas imagens de livros. Você está vendo aqui algumas imagens de livros. Eu tirei essa foto, fiz questão de mandar para a produção. Simples livros, mas todos eles falando sobre o futuro, né? Como enxergar o futuro através de várias maneiras diferentes. A gente sabe que hoje pessoas intelectuais, conhecedoras, que escrevem bem, têm dito de maneiras extraordinárias como enxergar o futuro. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela revela que existe somente uma verdade, uma só forma de conhecermos os planos de Deus para você e para mim. E o livro do Apocalipse, ele tem algumas características interessantes. E nós vamos entender qual é a maneira pela qual nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Nessa mesma tela, existem 4 palavras que são importantes aqui. Preterista, idealista, futurista e historicista. Eu sei que eu estou falando para um grupo de pessoas, como mencionei ontem, que conhecem muito de profecia, mas um grupo também que está engateando, estamos juntos crescendo. Cada uma dessas palavras é uma das maneiras pelas quais muitas pessoas interpretam as Escrituras, interpretam a Bíblia. A primeira delas, preterista, é a forma pela qual muitas pessoas dizem assim, olha, o livro do Apocalipse, ele era necessário somente na época que ele foi escrito. Ele é um livro que serviu somente na época em que João escreveu, e nós vamos entender um pouquinho sobre como João escreveu. Não serve para hoje, foi para o passado, foi para a época. As pessoas que têm uma interpretação diferente, idealista, elas entendem que o livro do Apocalipse, que é cheio de símbolos, eles são apenas símbolos de verdades mais profundas que Deus traz para mim e para você também. Ou seja, é uma história fictícia que traz algumas verdades sobre a necessidade de nos aproximarmos de Deus. A terceira maneira é a futurista. Existem pessoas que olham para o Apocalipse, não aceitam como sendo dentro do contexto em que foi escrito e dizem que tudo que está no Apocalipse é para o futuro, para distante, para o final do mundo. E existe os historicistas, que é a forma como nós vamos entender a Bíblia, que acredita da seguinte maneira: foi escrito numa época, tem a ver com o contexto de uma época, mas aponta para o futuro, para a volta de Jesus. João estava preso na ilha de Patmos, na Ásia Menor. João era um dos 3 principais apóstolos, discípulos de Jesus. Paulo pregou na Ásia. E assim que Paulo prega para esse grupo, após a morte de Paulo, então o apóstolo João começa a se envolver com o evangelho e ele é um preso político de Dionísio. E ele é levado então cativo com aproximadamente 90 anos de idade para uma ilha, como prisioneiro político-religioso, numa ilha chamada Patmos. E os historiadores trazem algo interessante, algumas informações interessantes. Por exemplo, Irineu, Jerônimo, Eusébio e tantos outros dizem assim que ele ficou aproximadamente 4 anos e meio na ilha de Patmos. E nessa ilha, foi nesse lugar que então ele recebe algumas visões de Deus, algumas mensagens de Deus, um homem já idoso. E nós vamos seguindo, acompanhando um pouco mais sobre a trajetória, a chegada de João até a ilha de Patmos e qual é a mensagem relevante para aquela época e para você e para mim nos dias de hoje também. Nós vamos até Apocalipse,
capítulo 1, verso 1, que foi um texto base de ontem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. É um texto muito importante. Esse texto diz assim que a revelação de Cristo Jesus é a base da Bíblia, é a base do Apocalipse, a pessoa de Cristo Jesus. Nós falamos sobre isso ontem. Mas nesse momento eu queria que você focasse em algo muito importante, que é essa segunda imagem aqui. O Apocalipse é o final da história. Quando nós olhamos a trajetória da história do mundo, nós vemos podemos dizer assim, uma linha vermelha de Gênesis ao Apocalipse, uma narrativa, desde Gênesis, apontando um cordeirinho que vai caminhando ao longo da história e chega e é apontado também no livro do Apocalipse. E esse cordeirinho é a pessoa de Cristo Jesus. Apocalipse é a conclusão da história desse mundo. Mas isso não deve trazer medo nem para mim nem para você, porque existe esperança. Apocalipse é um livro de esperança. Nós vamos seguindo com ele. O próximo texto é a pergunta que nós encontramos aqui no nosso guia de estudos. Se você recebeu, se você abaixou também aí no seu computador, no seu tablet, nós estamos seguindo e estudando o primeiro capítulo. E ontem nós estudamos a pergunta número 1, 2 e 3, e nós hoje estudamos a pergunta de número 4. E segue para a gente a pergunta de número 4. Para compreender o Apocalipse, qual deve ser a nossa atitude? O que a gente tem que ter em mente para que a gente possa entender o Apocalipse? É tão difícil assim? É tão complexo? Quais os princípios que norteiam a compreensão do livro do Apocalipse? Tem tanta gente que às vezes quer interpretar o Apocalipse de várias maneiras, né? Olha, essa besta significa isso, determinada pessoa. Olha, esse animal simboliza um reino, um reinado, simboliza algo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, na China, na Europa. Qual é a base para isso? E nós começamos a compreender um pouquinho mais os princípios e valores bíblicos. Lucas 24, 27 diz um dos princípios para entendermos a Bíblia, o Apocalipse. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E complementamos com essa imagem aí, o texto nunca deve ser tirado do seu contexto. Para que a gente entenda a Bíblia, e é isso que nós lemos nesse texto agora, nós temos que entender qual contexto foi escrito determinado assunto. Quando João estava numa ilha, imagine, ele preso em uma ilha, e ele começou a utilizar símbolos que ele via dentro daquela ilha para representar situações que poderiam e deveriam acontecer no futuro. Deus usou aquele contexto de João, aquele ambiente de João. E antes da gente ir para o intervalo, eu vou dar um exemplo para você. Quando você ouve a palavra mulher solteira, um exemplo. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra mulher solteira? É uma mulher que não é o quê? Casada. Só que há anos atrás, há mais ou menos 60, 70 anos atrás, a palavra mulher solteira simbolizava uma mulher da vida solta. Mulher solteira, mulher da vida solta, basicamente uma prostituta. Se você no passado chamasse uma mulher de solteira, você ofenderia a mulher. Se você chamar uma mulher de solteira hoje, você simplesmente está dizendo que ela não é casada. As palavras mudam de acordo com o tempo, de acordo com o ambiente. E por isso é importante nós entendermos a Bíblia dentro do contexto da época de João. Eu vou agora para um rápido intervalo, a gente volta, não sai daí, e eu quero mencionar algumas pessoas que estão participando com a gente, escrevendo aqui através do nosso Facebook, que é o Escola Bíblica NT, e o nosso Instagram também, Escola Bíblica NT. A gente volta já. Estamos de volta aqui no programa Escola Bíblica, ao vivo, nessa terça-feira, e é muito, mas muito bom estar com você. Deixa eu até mencionar aqui a oração agora para você entender.
8h48. Estamos ao vivo e você que assiste a reprise também, seja bem-vindo. Nós começamos no bloco anterior falando sobre a importância de nós entendermos a Bíblia, o Apocalipse, dentro do próprio contexto, para que nós entendamos hoje também. Antes da gente seguir, eu quero mandar um abraço muito especial para quem está acompanhando a gente agora, a Dulcineia Vilela, a Vera Regina Rocha, Silvana Pereira, também o Tássio, esses aqui pelo Facebook. Temos também algumas pessoas que estão acompanhando a gente pelo Instagram, acabaram de seguir a gente pelo Instagram também, Escola Bíblica NT, Coimbra, também a Brenda, o Jabson, o Daniel, Ismael, Juliana e outras mais pessoas que têm acompanhado a gente. Se você tem alguma dúvida, uma pergunta, entre em contato. A gente está começando essa primeira temporada nessa nova roupagem da Novo Tempo com a Escola Bíblica. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia e nessa temporada o livro do Apocalipse, baseado nesse guia de estudos aqui, tá bom? Nesse guia de estudos que eu quero mostrar para você, Revelações de Esperança, Apocalipse, Revelações de Esperança, é um material que a gente tem oferecido para você em vários programas, então você pode entrar em contato com a gente e receber na sua casa aí gratuitamente, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Ou você pode baixar pelo site, no seu computador agora também, biblia.com.br, e a gente vai estudar junto. Nós estamos estudando o primeiro capítulo desse guia de estudos, e a gente já começa com uma pergunta, a pergunta de número 5 desse primeiro capítulo. Por que Deus se revelou por meio de parábolas e símbolos? Por que Deus, então, usou João numa ilha e Deus não disse claramente o objetivo dele, as intenções dele, os reinos, as profecias do futuro? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Bom, se era Deus realmente revelando, por que ele não disse para João para se tornar mais claro para nós? Por que nós temos que viver esse questionamento sobre simbolismos do Apocalipse? Por que João teve que sofrer também? Mais à frente, nós vamos ver na próxima semana o sofrimento de João sem entender uma das profecias. E nós vamos em frente, a resposta está na própria Bíblia. Diz assim Lucas 8:10, e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Nós poderíamos entender de várias maneiras a razão pela qual Deus usou símbolos. E uma das razões é porque, não se esqueça, o ser humano é ligado em histórias. Primeiro, João era um preso político. E se ele abrisse todas as informações, ele poderia ser até morto ali. Se ele apontasse reinos, e de repente Dionísio e tantos outros perseguindo os cristãos poderiam matá-lo se ele falasse abertamente. Mas Deus sabe que nós somos pessoas ligadas a histórias, né? Eu estava recentemente vendo uma palestra de um site muito interessante chamado TED, e é interessante nós percebermos algo muito importante. Nessa palestra falava sobre os princípios de uma oratória eficaz, de como alcançar o coração das pessoas. E me chamou a atenção que uma das formas das pessoas mais aprenderem é ouvindo histórias. Presta atenção, você vai concordar comigo. Você ouve uma história de terror, você está sentado ali na varanda de casa, é meia-noite, alguém começa a contar uma história. Isso era muito comum, né, no passado, ali nas fazendas. E as pessoas começavam a se arrepiar, ficar com medo de ouvir uma história. Não estavam vendo. Às vezes você conta uma história e as pessoas riem, imaginando. O maior grupo que conquista recursos no mundo hoje conta história, Hollywood. Contam inúmeras histórias, é o número da fantasia, é o lugar da fantasia. Deus sabe que nós assimilamos muito quando ouvimos histórias. Por isso que eu faço questão de, às vezes, contar uma experiência, uma história. E por isso Deus usou também parábolas, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também no livro do Apocalipse, para poder ensinar pessoas através de símbolos. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esses símbolos aqui também. Mas é importante nós entendermos que Deus usou o Apocalipse com símbolos, primeiro porque João não podia ser claro. E segundo, porque Deus sabe que nós aprendemos muito mais facilmente ouvindo histórias, ilustrações,
que ensinam princípios básicos e fundamentais. Nós vamos em frente. Eu quero mostrar para você agora uma frase. O ser humano é conquistado através de histórias. E João usava elementos que estavam ao redor da ilha de Patmos para contar histórias. Se você acompanha o livro do Apocalipse, nós vamos ver isso. Você ouve falar sobre mar, sobre separação, sobre sofrimento, sobre circunstâncias ao redor dele, situações que ele presenciava ali. Tudo isso Deus usou como elementos para confirmar informações tanto para o contexto da época, que eram cartas que João escreveu para as igrejas, quanto para nós hoje também. Ele estava preso por não negar a sua fé, não se esqueça disso. Apocalipse 1, verso 4 diz assim: João, às 7 igrejas, pela qual inicialmente ele escreveu, que são da Ásia, e ele diz assim: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. O que eu gostaria de abordar com você sobre esse texto aqui? É algo que chama atenção. João dizendo assim que ele escreveu às 7 igrejas. Lembra que no começo eu mencionei que existem várias maneiras de você interpretar a Bíblia? João escreveu dentro de um contexto para 7 igrejas da Ásia. João tinha um objetivo: alcançar aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas naquele contexto. Algumas dessas igrejas estavam rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus. Algumas igrejas estavam se fortalecendo. Só que não somente para aquelas igrejas, mas para os dias de hoje. Por isso nós temos essa compreensão historicista, que Apocalipse tinha uma relação direta com o contexto da época e com você hoje também, comigo e com você. Vamos em frente. Temos uma pergunta agora, e a pergunta é a seguinte, a pergunta de número 6. No Apocalipse, o que significa o Cordeiro? E a gente vai começar agora, então, entendendo qual é o primeiro símbolo apresentado no Apocalipse, que tem uma grande relação e relevância para mim e para você. Muitos já devem imaginar, né? O que significa o Cordeiro no livro do Apocalipse? Qual o significado desse símbolo? E nós vemos já o texto bíblico dizendo assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E por enquanto nós vamos nos deter somente nessa primeira parte aí, um cordeiro. Um cordeiro. Quando nós entendemos o livro do Apocalipse, nós percebemos que o livro do Apocalipse só pode ser verdadeiramente, profundamente conhecido, e eu quero dizer isso de coração aberto para você, se você estudar junto com o livro do Apocalipse, o livro de Levíticos, o Antigo Testamento, porque muitos símbolos do Apocalipse têm uma relação direta, profunda com o Antigo Testamento. Se nós estudamos simplesmente o livro do Apocalipse sem olhar para o Antigo Testamento, nós não entendemos. O cordeirinho, muitas pessoas já podem estar imaginando, o que significa o cordeiro do Apocalipse? Se refere ao Antigo Testamento. O cordeirinho morto, sacrificado, o cordeirinho de Adão e Eva, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Se você vai até o livro de Apocalipse, você vê vários nomes dados a Cristo Jesus. Vários nomes. E Apocalipse tem uma relação direta e profunda com o Antigo Testamento. Antes de eu lançar o desafio para você, eu quero dar um exemplo prático de como alguns símbolos eles têm uma relação muito forte no livro de Apocalipse e como a gente pode perceber isso nos dias de hoje também. Por exemplo, a Bíblia fala em Jesus como leão, como cordeiro, como estrela da manhã, lírio dos vales, Miguel e tantos outros nomes dados a Jesus. Cada nome dado a Jesus é dentro de um contexto diferente, dentro de uma realidade diferente. Por exemplo, meu nome é Fábio. Para alguns, eu sou pastor. Para outros, para os meus filhos, eu sou o quê? Pai. Para outros, apresentador.
Para minha esposa eu sou esposo, para os meus pais eu sou filho. Eu tenho vários nomes, várias nomenclaturas dadas a mim de acordo com determinado contexto. Mas eu não deixo de ser a mesma pessoa. No livro do Apocalipse, Jesus, ele é descrito entre outros símbolos como o Cordeiro. Nós vamos ver outros símbolos que se referem a Jesus também, leão e outras coisas mais. Mas o desafio que eu faço para você hoje é que você, ao terminar esse estudo, ao estudarmos juntos, você leia o capítulo 1 do Apocalipse. Você pode fazer isso? Nós vamos orar juntos. Tire um tempo hoje, durante essa semana, leia esse capítulo e Deus vai falar com você. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, porque Tu és o Deus da revelação, o Deus da verdade. Nos ajude a nos entregarmos a Ti hoje e sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.